Quando a dor te apareça, não te ausentes da prova. Aquilo que se apura nasce do sacrifício. O buril fere a pedra, faz-se a pedra obra-prima. No trabalho que faças, o céu trabalha em ti. Ergue a fronte, coragem. A vida te pertence. Ninguém pode afastar-te do programa de Deus. Com este poema de Emmanuel, Ergue a fronte, que iniciamos as nossas reflexões. Caros amigos e amigas, irmãos e irmãs, depois de um ano sem fazer vídeos para o canal, estamos de volta. E nesse período em que ficamos em silêncio, ficamos refletindo sobre as condições que a pandemia nos impôs, para lidarmos com as dificuldades e com as questões que se apresentam tantas vezes muito difíceis e que não conseguimos encontrar caminhos para continuar. Então, pensando nisso, resolvemos falar numa questão que, quando nos visita, nos perguntamos: por que será que isso está acontecendo comigo? Por que estou sofrendo? Será que Deus não me ama? Esperamos que essas reflexões tragam alento e, quiçá, reconforto aos corações que se dispuserem a nos ouvir. Você já parou para se perguntar por que, como humanidade, sofremos no mundo? Alguns poderiam dizer, mas não são todos que sofrem na Terra. Alguns passam incólumes pelos sofrimentos e outros sofrem como se tivessem cometido erros tão graves que todas as penas possíveis e imagináveis parecem ser aplicadas a esses indivíduos, que em muitas das vezes parecem até injustiças. Mas antes, temos que entender que os sofrimentos, as dores e as expiações que nos visitam não são para a nossa punição, mas sim para o aprendizado, para mostrar os caminhos corretos que devemos seguir e assim atingir a felicidade plena, pois a dor quase sempre nos leva à introspecção, à reflexão e ao entendimento. Somos aqueles que colhem os frutos das sementes que plantamos em tempos passados. E assim, devemos pensar que não há injustiças, pois colhemos o que plantamos, de uma forma intransferível. E assim, inevitavelmente, passamos a pensar na pandemia, que culminou com a morte de milhões de pessoas pelo mundo, que modificou a forma como vivemos, como lidamos com a morte e também como devemos lidar com a vida, pois tudo está diferente. Ouvimos muito se falar em novo normal, que muitos desejam que suas vidas voltem ao que eram antes da pandemia, mas acreditamos que as mudanças impostas em nossas vidas, seja social ou comportamental, de convívio ou de responsabilidades, jamais tornarão a ser como eram. Mas você pode estar se perguntando, o que isso tem a ver com os sofrimentos? Talvez você, que ouve essas reflexões, nesse momento, não tenha passado pelo desemprego, pela fome, ou mesmo por um ente amado que tenha sido apanhado por essa doença cruel que é a Covid-19, e a morte não lhe tenha visitado, e levado alguns dos seus, ou mesmo que não tenha perdido sua moradia, e assim tenha que ir morar na rua com sua família. Porém, temos a certeza que você conhece, ou mesmo sabe de alguém que durante a pandemia tenha sido atingido por uma dessas problemáticas. Com toda certeza, a sua vida e daqueles que te rodeiam mudou. O modo de trabalhar, o modo de ir às compras, o modo de se divertir, enfim, todos fomos atingidos e, consequentemente, modificados de alguma forma. Talvez um dia você possa ter se perguntado: por que será que Deus permite a dor? Se somos todos seus filhos,
se somos todas vidas ligadas a essa força suprema, por que nos é permitido sofrer? Por que a morte de um ente querido, que é tão importante em nossas vidas? Por que uma doença que nos faz perecer? Por que o revés profissional ou financeiro? Por que as dificuldades em nossas vidas afetivas? Porque se Deus, que é o amor supremo, nos permite que nasçamos com limitações físicas ou intelectuais, talvez um dia você já se tenha perguntado sobre esses porquês. Pois é, meus amigos e amigas. São tantas as perguntas que só uma existência não consegue trazer todas as respostas. Vamos então embasar as nossas reflexões com os ensinamentos contidos na doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, na questão 13, Kardec pergunta sobre os atributos de Deus: eterno, imutável, imaterial, soberanamente justo e bom. No que os Espíritos respondem: do vosso ponto de vista, sim, pois credes abranger tudo, mostrando-nos que a nossa compreensão ainda não atinge o que é Deus. Então, se Deus é justo e bom, como pode impor o sofrimento às suas criaturas? Pensemos mais um pouco. Deus, sendo a justiça, a bondade, o amor, não pode então nos punir. Então, o que nos pune? Quem nos pune se Deus não faz? Kardec, no livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, no capítulo 7, nos diz que o sofrimento é inerente à imperfeição. E isso nos faz entender que a dor e o sofrimento são resultados dos nossos erros, de nossas escolhas, de nossos atos. O que nos faz acreditar, então, na lei de causa e efeito. Os sofrimentos são os efeitos de uma má atitude pregressa, sendo esta a causa de nossa dor atual. Deus, então, não nos pune, mas sim nossas próprias condutas, que, quanto mais reta é, menos nos faz sofrer. Talvez por isso seja tão difícil aceitar o Espiritismo em nossas vidas, pois quando não podemos culpar os outros pelas mazelas ou pelas dores com as quais vivemos, e que, encontrando sempre em nós mesmos as responsabilidades das dificuldades vividas, isso nos causa a dificuldade de aceitação. Mas também isso nos dá alento, pois compreendemos que a dor e o sofrimento, dentro do aprendizado que traz, um dia terá fim, para podermos desfrutar em plenitude da felicidade que nos aguarda. Vamos tentar ilustrar com uma história de um autor desconhecido. Um dia, um sábio e seu discípulo, em suas andanças, avistaram uma casinha de extrema pobreza, onde vivia um homem, uma mulher e seus 3 filhos. E essa família tinha uma vaquinha, magra, cansada. Com fome e sede, o sábio e o discípulo pediram um abrigo e foram recebidos. O sábio perguntou como conseguiam sobreviver naquela situação e ainda longe de tudo. O senhor vê aquela vaca? Disse o homem. Dela tiramos todo o nosso sustento. Ela nos dá o leite que bebemos e que transformamos em queijo e coalhada. Quando sobra, vamos à cidade e trocamos por outros alimentos. É assim que vivemos. O sábio agradeceu e partiu com seu discípulo. Nem bem fizeram a primeira curva e o sábio disse ao discípulo: vá lá, pegue a vaquinha, leve-a ao precipício ali em frente e atire-a lá embaixo. O discípulo não acreditou. Não posso fazer isso, mestre. Como pode ser tão ingrato? A vaquinha é tudo que eles têm. Se a vaca morrer, eles morrem. O sábio apenas respirou profundamente e repetiu a ordem: vá lá e empurre a vaquinha. Indignado, porém resignado, o discípulo assim o fez. A vaca estatelou-se lá embaixo. Alguns anos se passaram e o discípulo, sempre com muito remorso, num certo dia, moído pela culpa, abandonou o sábio
e decidiu voltar àquele lugar. Queria ajudar a família, pedir desculpas, mas ao fazer a curva da estrada, não acreditou no que os seus olhos viram. No lugar do casebre desmazelado, havia um sítio com árvores, lago, uma grama verde linda. No que foi caminhando, encontrou-se com um rapaz. O coração do discípulo gelou. Com certeza, os antigos moradores, vencidos pela fome, foram obrigados a vender o terreno e ir embora. Devem estar mendigando na rua, pensou o discípulo. O discípulo perguntou ao rapaz se ele sabia o paradeiro da família que havia morado ali. Claro que sei. Eles ainda moram todos ali. Incrédulo, o discípulo abriu o portão, deu alguns passos e reconheceu o mesmo homem de antes, só que mais forte, mais altivo, a mulher mais feliz, as crianças já crescidas, jovens e saudáveis. Espantado, dirigiu-se ao homem e disse: "Mas o que aconteceu? Estive aqui com o meu mestre há alguns anos atrás e era um lugar miserável. Não havia nada. O que o senhor fez para melhorar de vida em tão pouco tempo?" O homem olhou para o discípulo, sorriu e respondeu: "Nós tínhamos uma vaquinha, de onde tirávamos todo o nosso sustento. Era tudo o que possuíamos, mas um dia ela caiu no precipício e morreu. Para sobreviver, tivemos que fazer outras coisas, desenvolver habilidades que nem sabíamos que tínhamos. Foi assim, buscando alternativas para as nossas vidas, que hoje estamos muito melhor do que antes. A aparente dor que os visitou trouxe um aprendizado e crescimento. Pois é, meus amigos, a dor e o sofrimento, no estágio evolutivo que estamos, é um recurso extraordinário para o aprimoramento da alma, para o fortalecimento da fé e para a evolução, que é inexorável. Caso as dificuldades não existissem, caso as intempéries não nos visitassem, com certeza, ainda hoje, não teríamos descoberto as utilidades do fogo e ainda habitaríamos as cavernas. Sem dúvida, as dificuldades estimulam e aprimoram as nossas inteligências, pois assim, buscamos meios para dirimir o que nos faz sofrer, mas também melhoram os nossos sentimentos. A experiência nos traz entendimento. Veja quanto o ser humano evoluiu no último século, em consequência da dor, e me refiro só ao século XX, pois, no começo desse século, se morria de bronquite, pneumonia, tétano, entre outras doenças, o que diminuiu muito com a descoberta da penicilina, em 1928. Mas a mesma só viria a ser utilizada 12 anos depois, em 1940. Vejamos que a expectativa de vida na década de 40 era de incríveis 45 anos de idade, o que hoje, em 2021, menos de um século depois, ultrapassa os 78 anos. Imagine um parto há 100 anos como era. Ou ainda, quantas mulheres morriam em virtude do parto. Pense em um parto hoje e veja quanta diferença. E mais, pensamos quanto tempo se demorava para se criar e testar uma vacina. E veja hoje. Menos de um ano já se havia criado e testado a vacina contra a Covid-19. O que antes era impossível até de se imaginar. Vejamos que a dor que foi gerada pela Covid fez com que houvesse um movimento da humanidade para a sua melhoria. André Luiz, no livro No Mundo Maior, nos traz as palavras de Irmã Cipriana. A dor expande a vida. O sacrifício liberta. O martírio é problema de origem divina. Tentando solvê-lo, pode o espírito elevar-se ao píncaro resplandecente ou precipitar-se em abismo tenebroso. Porque muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência com que acendem a luz para vencer as próprias trevas, ao passo que outros deles traem pedras e acúlios de revolta, com que se despenham na sombra dos precipícios. Viktor Frankl, psiquiatra vienense, devido ao fato de ser judeu,
foi perseguido e preso em campos de concentração na Alemanha nazista. A esposa grávida, seus pais, seus irmãos pereceram nesses campos. Entretanto, ele sobreviveu. Estando em situação de completa fragilidade, buscou acima das dores um sentido para o seu sofrimento. Afirmou que dentro de cada um de nós há celeiros onde nós armazenamos as colheitas das nossas vidas. O significado está sempre lá, como celeiros cheios de valiosas experiências. Quer sejam as ações que fizemos, ou as coisas que aprendemos, ou o amor que tivemos por alguém, ou mesmo o sofrimento que superamos com coragem e resolução, com um destes eventos que traz sentido à vida. Dominar seu destino e usar o seu sofrimento para ajudar os outros é o mais alto de todos os significados, disse Frankl. Para encerrarmos, trazemos aqui um texto de Joana de Ângeles, do livro Vida Feliz, que esperamos que traga refrigério para todos nós. Ninguém colhe em seara alheia que não haja semeado. No que diz respeito aos valores morais, cada um de nós é herdeiro de si mesmo. Espírito imortal que é, evolui de etapa em etapa como aluno em educandário de amor, repetindo a lição quando erra e sendo promovido quando acerta. Assim, numa existência, dá prosseguimento ao que deixou interrompido na outra, corrige o que fez errado ou inicia experiência nova. O que, porém, não realiza por amor, a dor o convocará a executar. Meus irmãos e minhas irmãs, se você, nesse momento, é visitado pela dor ou pelo sofrimento, neste momento tenha certeza que, por maior que seja, por mais pungente que seja, um dia todos estes sofrimentos serão, tais como contas luminosas que iluminarão os teus caminhos e que te descortinarão os mundos mais felizes. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e que Jesus, nosso Mestre, nos ilumine hoje e por todo sempre. Muita paz e até uma próxima.